Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, aleluia, esteja sobre a tua vida, sobre as nossas vidas no dia de hoje, amém? Nós vamos trazer aqui uma palavra, meus irmãos, a qual Deus colocou no nosso coração, né, neste dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? E vamos entrar orando, amém? Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Te peço, Pai, perdão das minhas falhas, perdão das minhas fraquezas, Pai, dos meus pecados, praticado por palavra, por obra, por gesto, por pensamentos e por ações. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Deus, porque não somos perfeitos ainda, Senhor. Estamos no mundo e estamos, Pai, sujeitos a errar. Estamos sujeitos a cometer uma falha, Deus. E é por isso que nos rendemos a Ti em oração, te pedindo perdão em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, aqui vou ministrar a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu falando, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Deus, aleluia, vou então emprestar a minha boca para o Senhor falar sobre, aleluia, a Tua palavra neste dia de hoje, Pai. Aleluia, fala com esta irmã. Fala com este irmão o que o Senhor quer falar. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro ao coração desta pessoa. Que seja uma resposta a esta palavra, que seja uma orientação a esta palavra, que seja um clarear no fundo do túnel. Aleluia, para este irmão e esta irmã, esta pessoa, no dia de hoje, Pai. Que esta palavra venha encaminhá-los no caminho, venha guiá-los, aleluia, sobre a luz da Tua palavra. Porque na Tua palavra está escrito, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, para o meu caminho, é a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso entendimento espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este Teu filho, esta Tua filha que aqui me assiste, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ler aqui. Deus colocou essa palavra muito forte. Alguns dias atrás Deus me deu essa palavra, mas eu não pude pregar, eu não pude falar porque eu estava sem o óculos. Mas hoje eu ainda estou com esta palavra dentro de mim e eu tenho que passar. Amém, meus irmãos? Hoje o Senhor falava muito forte sobre essa palavra e, aleluia, eu tenho que passar. Segundo os Reis, capítulo 4, palavra muito conhecida, né? Mas a Bíblia, irmãos, ela se renova cada dia. E muitas vezes 3, 4 pregadores pregam a mesma palavra e Deus fala de forma diferente. Porque Deus dá uma direção, aleluia, diferente para cada pregador. Entende, irmãos? Então a palavra ela vai de acordo com a ocasião, com o local, com as pessoas que vão ouvir, depende. Porque a palavra de Deus ela é luz. A palavra de Deus ela é luz. Aleluia! Louvado seja Deus, e ela nunca envelhece. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aleluia. Segundo os Reis, capítulo 4. Aqui, ó. Segundo os Reis, capítulo 4. Amém? A letrinha aqui é pequena, agora eu consigo enxergar, né, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor assim, eu vou ser breve na leitura, porque eu creio que Deus vai falar conosco, aleluia, através dessa palavra. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que tiver cheio. E partindo dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E o homem de Deus lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, que lição maravilhosa essa palavra nos traz. Que coisa linda, irmãos, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, aquela mulher, ela havia perdido seu marido. Ela e ele serviam a Deus, eram servos de Deus, temente a Deus. Mas o seu marido morreu. E ela ficou numa situação difícil, uma situação financeira difícil. Porque na época, aleluia, nessa época aqui, aleluia, era o costume de que quando aquele pai de família ou aquela mãe de família não tinha com que pagar as dívidas dos credores, eles levariam seus filhos para serem escravos em terras estranhas. Eles levavam os filhos daquela família como escravo para trabalhar para pagar a dívida. Antigamente era assim, né? E isso é muito triste, né, irmãos? Aí aqui diz a palavra que aqueles homens começaram a bater a porta dela, porque o marido dela tinha dívida, ele deixou dívida, ele deixou ela numa situação financeira muito ruim. E os filhos dela, aqui não fala quantos filhos ela tinha, mas o fato é que os credores, os cobradores de dívida chegaram à porta dela. E aí nós viemos cobrar o dinheiro que o seu marido devia. Então, se você não tem o dinheiro para pagar, nós vamos levar teus filhos como escravos para trabalhar para nós, para pagar a dívida. Que coisa triste, né, irmãos? Meu Deus do céu. E aqui, irmãos, aquela mulher viúva, ela desesperada, sem saber o que fazer, ela ficou sabendo que Eliseu o profeta estava na cidade. E aquela mulher com este problema grave, porque só em ela pensar que eles vinham buscar seus filhos para ser escravo em terra estranha, acredito que aquela mulher, ela já não tinha nada, ela já tinha perdido o marido. Aí vai levar os filhos para pagar a dívida. Eu creio que aquela mulher entrou em aflição. Mas ela ficou sabendo que Eliseu estava na cidade, o profeta, o homem de Deus. E o que ela fez? Ela foi em busca do profeta. Ela foi em busca do homem de Deus. Porque ela pensou: eu vou em busca dele, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir para que ele ore por mim, para que Deus, quem sabe, Deus use ele para reverter essa situação na minha vida, porque eu não vejo mais saída, eu não vejo mais escape. Aquela mulher estava desesperada. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo... Quando ela chegou até Eliseu, que ela ficou sabendo, ela foi atrás, ela foi sabendo que o profeta estava lá, ela foi até Eliseu e falou: homem de Deus, eu venho até a ti, porque os credores começam a bater na minha porta, e o meu marido era crente, o meu marido servia ao Senhor, temente a Deus, mas ele tinha dívida, mas ele morreu, e agora o que eu faço? Eles querem levar meus filhos como escravo para pagar a dívida. Aleluia, louvado seja Deus. E ela contou a história a Eliseu. E Eliseu, ouvindo ela atentamente, aleluia, louvado seja Deus, Eliseu lhe disse: e o que você quer que eu te faça?
E disse Eliseu, verso 2, o que te hei de fazer? O que você quer que eu faça por você? O profeta perguntou. E isso, irmão, inclui aquela palavra, Deus me leva lá para São Lucas, onde Jesus passou naquela estrada, naquele caminho com os discípulos, e lá estava o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, ele estava ali mendigando no caminho, porque ele era cego. Como é que uma pessoa cega vai... Na época não tinha, hoje tem recursos para os cegos trabalharem até, mas antigamente não tinha. Ninguém ia dar um trabalho para um cego. E Bartimeu estava ali. E ele ouviu falar de Jesus e ficou ali na beira do caminho. E Jesus perguntou, quando Jesus viu ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim, filho de Davi? E Jesus atentou para ele e disse, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Muitas pessoas, irmãos, dizem assim, irmã, mas Deus não sabe de tudo? Deus não sabe que ele está doente? Deus não sabe que ela está no hospital? Deus não sabe que ela está precisando? Deus sabe, meus irmãos. Mas nós temos que falar com Deus em oração e apresentar a Deus a necessidade. Nós temos que falar. Olha, Deus, aquela pessoa está doente, ela está com câncer. Deus, ela precisa da cura, da libertação, ela precisa. Então, meus irmãos, Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Por quê, irmãos? Porque Bartimeu, com certeza, como ele mendigava, pedia esmola, ele era cego, não podia trabalhar, ele tinha falta de dinheiro. Quem sabe ele não tinha casa para morar. Quem sabe ele não tinha um monte de coisa. Mas Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, mestre, eu quero ver. Entende, meus irmãos, que você precisa falar para Deus a tua causa? Você precisa contar para Deus a sua causa. Irmãos, a oração é diferente do que muitas pessoas pensam. A oração é conversar com Deus. É uma conversa franca diante de Deus. Deus, ele não precisa de que você fique enfeitando palavras, procurando palavras bonitas, enfeitando a oração para você apresentar para Deus. Deus não quer isso. Deus, ele quer que você conte o seu problema como ele é. Ele quer que você fale com ele do seu jeito, da sua maneira. Então, ele disse assim, o cego Bartimeu disse, mestre, eu quero ver. E o Senhor Jesus falou, então veja, seja feito conforme tu crê. Aleluia. E aqui diz, irmãos, no versículo 2, diz assim, e Eliseu lhe disse, o que hei de te fazer? Eliseu perguntou para ela, para a viúva, o que você quer que eu faça por você? Irmãos, percebe que pela palavra de Deus, ele quer ver a nossa atitude? Pela palavra, irmãos, Deus, ele quer que você fale, ele quer que você se expresse. Deus, eu quero isto, eu quero aquilo. Porque ele é pai. E como pai, ele quer atender os seus filhos. Mas os filhos não têm só uma necessidade, tem várias. Mas o que você quer de primeira mão? O que você quer em primeiro lugar? Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito simples de compreender. É que nem assim, a gente não pode, irmãos, eu costumo falar para as pessoas que eu converso, que eu falo, que eu instruo, irmãos, assim, gente, não coloca muito propósito. Por exemplo, você vai fazer um propósito de oração de 7 dias, coloque apenas uma causa e deixa Deus trabalhar naquela causa. Quando Deus trabalhar naquela causa que te entregar a vitória, você faz outro propósito e coloca outra causa. Uma coisa de cada vez. Porque se você coloca um monte de coisa num propósito só,
Aí acho que Deus fica assim, olhando assim, perguntando, o que será que ela quer que eu faça primeiro, né? O que será que ele quer receber primeiro? Porque ele colocou aí 3, 4, 5 causas de uma vez só. O que será que ele quer primeiro? O que será que ela quer primeiro? Bartimeu tinha muitas necessidades, irmãos. Uma pessoa que está mendigando, ele é pobre, ele é necessitado de muitas coisas. Mas o que ele falou para Deus? Senhor Jesus, eu quero ver. Então, meus queridos irmãos, apresenta para Deus aquilo que você mais quer. Qual é o maior desejo do teu coração diante de tudo isso aí que você está vivendo? Qual é o teu maior desejo? Deus, ele está falando contigo para você. A Bíblia diz assim, irmãos, no livro de São Mateus, pediste e não recebeste, porque pediu mal. Já viu essa palavra aqui em São Mateus? Pediu, não recebeu, porque pediu mal. Mal de que jeito? Porque você coloca muitas coisas para Deus de uma vez só. Entende, meus irmãos? E a palavra de Deus diz que Deus não entra numa peleja para perder, Ele só entra numa peleja para ganhar. Mas eu e você, nós temos que ser sábios e não colocar tudo na vida. Irmãos, quando alguém me pede oração, a primeira coisa que eu pergunto é em que área que você quer oração? Em qual área que você quer que Deus faça uma obra, uma libertação? Daí, de primeira mão, a pessoa fala assim, irmã, é vida material, espiritual, financeiro, família, viagem, não sei o que, um monte de coisa. Meus amores, você tem que, qual que é a área que você, porque uma área, presta atenção, uma área está ligada à outra. Qual que é a área que está te afetando mais? Porque tem uma área que às vezes nos afeta mais. E qual que é essa área da tua vida que está te afetando mais? É nessa área que está te afetando mais é que você deve orar. Seja espiritual, seja material, seja na saúde, seja emocional, seja o que for. Você tem que prestar atenção, entende? E selecionar. Não, essa área aqui está terrível. Então, uma área liga a outra, entendeu? Muitas vezes, se você orar pela área certa, as outras estão interligadas. Então, Deus trabalhando naquela área, nas outras áreas, vai ser bênção também. Compreende, meus irmãos? Então, Eliseu perguntou para ela. E ele disse, o que hei de te fazer? Declara-me, fala para mim o que você tem em casa. Ela disse, Senhor, a tua serva não tem nada em casa. A tua serva tem apenas um pouquinho de azeite numa botija. Um pouquinho de azeite numa botija. E o que se faz com um pouquinho de azeite? Nada. Não dá para nada. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Eu tenho apenas um pouquinho de azeite. Meus irmãos, Deus, Ele gosta, Ele quer pessoas sinceras. Você tem que ser sincero no seu pedido, na sua oração. Falar com Deus, irmãos, orar, é você ter uma conversa limpa, sem rodeio, não tentar esconder de Deus o que você tem no coração, porque não adianta, Ele sabe, mas Ele espera você falar. Compreende, meus irmãos? Você tem que colocar para Deus em simples palavras. Está passando luta na vida material? Deus, olha a minha luta material. Está faltando dinheiro para compra, está faltando dinheiro para gasolina, está faltando... Irmãos, orar e falar com Deus a tua necessidade. Deus não quer essas orações aí prolongadas, essas orações que você fica 1 hora, 2 horas de joelho e enfeita a oração. Ai, é tanta coisa. Irmãos, Deus Ele não está assim preocupado para ouvir esse tipo de oração, não. Ele quer uma oração simples e objetiva. Deus, a minha necessidade é esta.
Me ajuda, Pai, prepara para mim. Prepara para mim. Irmão, Deus, Ele se agrada muito da sinceridade do nosso coração. Sermos sinceros com Ele. Sabe? Sincero com Ele. Porque você tem um amigo, você não tem um desconhecido. Deus é teu amigo, conta. Ele é teu amigo verdadeiro e único. Conta a verdade para Ele. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, você conta, Pai, está acontecendo isso, meu casamento está assim, meu Deus. Olha como está meu casamento, Deus. Tá assim. Conta para Ele o que está acontecendo. Jesus não sabia que o cego estava precisando de ver? Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da boca dele. E em várias passagens da Bíblia, Jesus fez isso. Ele pergunta para a pessoa o que a pessoa quer. Entendeu? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito simples de se entender. Ao contrário do que muitas pessoas pensam aí, as pessoas às vezes deixam de alcançar a bênção, irmãos, por falta de orientação, falta de ensino, falta de discernimento da palavra, porque a palavra de Deus ela é muito simples de se entender. Eu não entendo por que muita gente complica as coisas na cabeça das pessoas. Para que isso? Se a Bíblia é muito simples de se entender. Então ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Eliseu respondeu a ela e disse, pega esse pouquinho de azeite na tua mão. Fala para os teus filhos, quantos filhos você tem? Aqui não fala quantos filhos ela tinha. Pede para os teus filhos ir até os vizinhos, até os conhecidos e pegar vasilhas, bastante vasilha. Vai lá, pega vasilhas vazias e coloca dentro da tua casa. Depois que as vasilhas estiverem lá, você pega este pouquinho de azeite que tem na sua botija, que devia ser uma coisinha de nada, né, irmãos? Pela palavra. Você vai colocando uma gotinha aqui, outra gotinha ali. E assim ela fez. Ela obedeceu a ordem do profeta. Irmãos, muitas vezes para nós alcançar a vitória, nós precisamos obedecer a pessoa que Deus usa para falar conosco. Nós temos que, Deus ele dá orientação, para a pessoa que está orando por você. Minha irmã faz assim, meu irmão faz assim. Eliseu orientou, você pega o azeite e vai colocando nos vasos. E assim ela fez, do jeito que o profeta falou. E ela foi enchendo aqueles vasos, meus irmãos, e os vasos foram enchendo. E o azeite não parava, E ela falou, meu Deus, mas isso só pode ser um milagre. O pouquinho de azeite começou a multiplicar e não acaba nunca. E vai enchendo. E aqueles vasos já ficaram todos cheios. E ela disse para o filho dela, filho, traz mais um vaso, porque o azeite está aqui ainda. Traz mais um vaso. Foi quando um dos filhos dela disse, mãe, não tem mais vaso, acabou os vasos. Leia aí, tá aqui na minha Bíblia e tá na tua Bíblia também. Acabou os vasos, mãe. Quando o menino disse, acabou os vasos, o azeite parou. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Como Deus é lindo, irmãos. Deus colocou essa palavra muito forte hoje no meu coração. Aleluia, glória a Deus. O azeite parou quando acabou os vasos. E ela correu quando ali os vasos tudo cheios, ela correu até o profeta e disse, meu senhor Eliseu, os vasos estão todos cheios, e agora o que eu faço? Eu creio, irmãos, que ela ficou tão espantada, aleluia, com tanto azeite, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas o azeite, na época, né, na época, em Israel,
o nardo puro, o azeite puro era de grande valor. Tinha um valor imenso. E aquela mulher que não tinha nada, apenas um pouquinho de azeite, de repente ela se vê uma mulher farta de azeite. Farta de azeite. Por quê, irmãos? Porque ela obedeceu. Perdão, irmãos, eu vou limpar o vidro aqui que caiu. Ela obedeceu à voz do profeta. Ela obedeceu. Então, aleluia, louvado seja Deus. Para você receber a vitória, minha irmã, meu irmão, aleluia, obedeça. Obedeça o que o servo de Deus falou para você, o que a serva de Deus falou para você fazer. Amém? Olha que palavra linda. E disse Eliseu para aquela viúva: vai, vende este azeite, porque na época o azeite era caríssimo. Você pode ver que até nos dias de hoje, um azeite virgem, um azeite integral puro, ele é caro, ele é caríssimo, ele é muito mais caro que os outros, porque ele tem valor. E diz a palavra que aquela mulher, Eliseu diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Deus supriu a necessidade daquela viúva em abundância, porque ela confiou na palavra de Deus pela boca do profeta. Antigamente, irmãos, olha, antigamente nós não tínhamos, eles não tinham a Bíblia. Antigamente não tinha a Bíblia. As pessoas seguiam as orientações dos profetas, daqueles que eram vasos de Deus, daqueles que eram ungidos de Deus. As pessoas não tinham a Bíblia como tem hoje. Compreende, meus irmãos? Então, ela seguiu ela seguiu a orientação do profeta e ela foi abençoada. E por esta palavra, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é poder. Se você crê nesta palavra e de que é Deus que está usando a minha boca para te transmitir esta mensagem, você vai multiplicar o que você tem. O que você tem na sua mão? O que você está atravessando uma prova material sem fim. Você está atravessando uma prova financeira, são dívidas e dívidas e dívidas, como aquela mulher estava endividada. Quem sabe eu falo com alguém aqui que está com a vida endividada. Aqui, pela palavra, Eliseu lhe deu uma orientação. E eu vou te passar uma orientação aqui agora. Meu irmão, minha irmã, você que está endividado, endividada, aleluia, você que está aí, que não sabe, você pega um dinheiro, você, meu Deus, o que eu vou pagar primeiro? Se eu tenho tantas dívidas para pagar, o que eu pago primeiro? Você está assim, se perguntando para Deus. Eu vou te passar uma orientação pelo Espírito Santo agora. Você vai fazer o seguinte: se você tem, aleluia, fé, você tem muitas dívidas, certo? Você precisa de uma bênção material urgente, você precisa de uma providência, não é? Então você vai procurar uma igreja evangélica, você vai procurar uma igreja onde se prega a palavra de Deus. Não importa qual seja a igreja, não importa. Você vai fazer uma oferta na obra de Deus. Isso é Deus que está colocando no meu coração para dizer às pessoas endividadas. Você vai pegar aí o que você tiver em mãos. O que você tem em mãos aí? 10 reais? Enfim, não vamos ficar aqui falando de dinheiro, certo? Mas você vai pegar uma oferta que seja, por mínimo que seja. Olha, não importa a quantia. Você vai pegar esta oferta, você vai colocar dentro de um envelope branco, vai fechar este envelope, aleluia,
E você vai escrever no envelope assim, num envelope branco, tá? Você vai pegar esta oferta, colocar neste envelope branco e você vai escrever neste envelope: oferta, oferta para a obra de Deus. Só. Não precisa colocar teu nome. Amém? Você vai só escrever assim: oferta para a obra de Deus. Vai até uma igreja evangélica, onde é pregada a palavra de Deus. E lá você entrega para a obra do Senhor. E diz para a pessoa lá, para o pregador, enfim, para a pessoa que está na porta: olha, eu vim trazer a minha oferta. Não, você não precisa comentar a sua vida para ninguém na igreja. Não precisa. A não ser que você fique no culto e Deus pode usar a pregadora, o pregador, o jovem, a pessoa que está ministrando. Deus pode revelar o seu problema, a sua situação, Deus pode mostrar, enfim, Deus pode falar pela palavra o que você está passando, aí é outra história. Mas você não vai contar o seu problema, aleluia, lá na igreja e o que você precisa. Não, porque Deus já falou com você aqui. Compreende? A palavra Ele já te deu, a orientação Ele está te dando aqui agora. Então você vai obedecer o que Ele está mandando você fazer. E você vai ver Deus multiplicar na tua vida as bênçãos material. Você vai pagar todas as tuas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro, ainda vai sobrar recursos para você ficar por um bom tempo. Você acredita nesta palavra? Você acredita, aleluia, nessa orientação da parte de Deus? Irmãos, é Deus que está me dando isso para falar. Porque a palavra me traz esta luz. A palavra me traz esta revelação. Então, entendeu? Você vai pegar uma oferta, não importa o valor, vai colocar num envelope branco e vai levar numa igreja. Não diga nada para ninguém. Ninguém precisa saber. Ninguém de dentro da tua casa precisa saber que você fez isso. Compreende? Não precisa dizer para ninguém. Faz você e Deus. Deus e você. E entrega para a obra e aguarde. Aguarde, porque a providência financeira virá em grande abundância para a sua vida. Você crê? Você crê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você fizer, meu irmão, minha irmã, conforme Deus está nos orientando aqui agora, você não vai se arrepender. Não vai. Porque a obra de Deus, aleluia, ela precisa de manutenção. E se você fizer este voto de levar uma oferta à casa do Senhor para ajudar a obra do Senhor, a Bíblia diz que quem ajuda o necessitado empresta para Deus. Você vai emprestar, esse pouquinho que você vai levar, você vai emprestar. E Deus vai te devolver multiplicado. Você crê? Você crê? Deus vai te devolver multiplicado. Faça isso e aguarde em silêncio, porque a providência em poucos dias virá sobre a tua vida. Amém? Isso é profético. Esta palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela tem um efeito muito grande na vida daqueles que crê. Amém? O justo, diz a Bíblia, que viverá pela fé. Se você crê pela fé, faz conforme a orientação que Deus está te dando e você vai ver as portas se abrir para você. Amém? Em nome de Jesus. Toma posse e recebe, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus continue, aleluia, honrando a fé de vocês.
Amém? Eu quero agradecer, aleluia, a todos os inscritos do canal, sem exceção, as irmãs, os irmãos que têm deixado seus comentários de apoio, comentários, aleluia, glória a Deus, que tem nos incentivado. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a essas irmãs amadas que tem aí no canal, que mandam mensagens me incentivando a continuar. Isso é alegria para mim, irmãos. Isso é combustível para mim prosseguir. As suas palavras de incentivo, as suas palavras de apoio me incentivam a continuar levando a palavra de Deus a todos que necessitam. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, recebe a vitória. Eu continuo orando por todos do canal. Amém? Um abraço para todos vocês. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.